CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Daremos continuidade aos nossos estudos de hoje com o livro Obras Póstumas. Vamos ler o Evangelho. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se alguém escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria para ele se alguém escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria para ele que lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Prestai bem atenção, não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos declaro que no céu seus anjos veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé for motivo de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. É bem melhor que entreis na vida com um pé ou mão a menos, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, e seres lançado no fogo eterno. E se vosso olho é motivo de escândalo, arrancai-o e jogai-o longe de vós. É melhor que entreis na vida com um só olho, do que ter os 2 e seres lançado no fogo do inferno. Amado Jesus, nos reunimos mais uma vez para estudarmos a doutrina espírita. Nos ajude, nos envolva com teu amor, com teu bálsamo. Inspira-nos através dos teus enviados celestes, do nosso irmão altivo Panfiro, dos guias da nossa casa de amor, o CEAP. Inspira-nos através de Allan Kardec, que escreveu a obra que iremos estudar. Em nome desses irmãos, em nome de Leon Denis, em nome do amor que vibra em nossa casa de amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Dando continuidade aqui aos apontamentos de Allan Kardec sobre a vida futura, a gente parou aqui. Uma objeção mais séria é esta: se a crença na vida futura é um elemento moralizador, por que os homens a quem se prega desde que estão na Terra são igualmente maus? Primeiramente, quem nos diz que não seriam piores sem isso? Não se poderia disso duvidar se considerarmos os resultados inevitáveis da nulidade popularizada. Não se vê, ao contrário, observando as diferentes escalas da humanidade, desde a selvageria até a civilização, caminhar à frente o progresso intelectual e moral, abrandamento dos costumes e ideia mais racional da vida futura? Mas esta ideia, ainda muito imperfeita, não pôde exceder a influência que ela terá necessariamente à medida que for melhor compreendida e que se adquiram noções mais justas sobre o futuro que nos está reservado. Por mais firme que seja a crença na imortalidade, o homem quase não se preocupa com sua alma, senão do ponto de vista místico. Então, até o momento, as crenças comuns não têm dado ao homem essa mudança de caráter, de posição, de reformulação na sua vida, porque
ele vê apenas misticamente as questões da alma, essas questões transcendentais. A vida futura, definida com pouca clareza, só vagamente impressiona. Agora, a vida futura colocada com a certeza que a doutrina espírita coloca, aí tem um outro peso. Não, ela colocada com pouca clareza, não passa de um objetivo que se perde ao longe, e não um meio, porque a sorte lhe está irrevogavelmente fixada, e que, em parte alguma, não lhe foi apresentada como progressiva. Donde se conclui que, saindo daqui, somos que somos por toda a eternidade. Aliás, o quadro que se faz da vida futura, as condições determinantes da felicidade ou da infelicidade que lá se experimenta, estão longe, sobretudo num século de exame como o nosso, de satisfazer completamente a razão. Depois, ela não se prende muito diretamente à vida terrestre. Entre as duas, nenhuma solidariedade há, mas um abismo, de maneira que aquele que se preocupa principalmente com uma das duas, perde quase sempre a outra de vista. O que ele está dizendo aqui? Está falando da vida futura. Se a vida futura não for colocada de maneira clara, ela fica sempre no campo do místico, como acontece. Essa questão do inferno, do céu. Então você morre, a tua vida está definida, ir para o inferno ou para o céu, e alguns largam uma vida material para viver simplesmente a vida mística, o que é errado, como o outro extremo busca somente a vida material e larga isso para lá, as coisas da alma, de lado, porque ele acredita não ter nada após da vida. Ambos os extremos estão errados. A doutrina espírita nos mostra simplesmente que a vida continua, através da experiência mediúnica. Não existe a morte, existe a vida. E nós vamos para o mundo espiritual. Como estão cheios, o salão está cheio de espíritos desencarnados, estudando conosco aqui. Eles sabem, não fui para o céu, não fui para o inferno. E cada um carrega dentro de si o próprio céu ou o próprio inferno. Está entendendo? Muito bem. Sob o império da fé cega, esta crença abstrata tinha sido suficiente às inspirações dos homens, quando então eles se deixavam conduzir. Hoje, sob o reino do livre exame, eles querem conduzir-se a si próprios, ver através dos seus próprios olhos e compreender. Estas vagas noções da vida futura não estão à altura das ideias novas e não respondem mais às necessidades criadas pelo progresso. Com o desenvolvimento das ideias, tudo deve progredir em torno do homem, porque tudo se mantém, tudo é solidário na natureza. Ciências, crenças, cultos, religiões, legislações, meios de ação, um movimento adiante é irresistível, porque é lei de existência dos seres. O que quer que fique para trás, abaixo do nível social, é colocado de lado, como vestes que não servem mais ao tamanho e, finalmente, é arrastado pela onda que sobe. Então, os mundos são solidários, o mundo espiritual, o mundo material. Não há uma separação brusca, não há um abismo. Tudo é solidário. Há uma continuação. Há uma ligação entre os dois mundos. E hoje a gente tem as obras espíritas, as obras do Chico, as obras da Dona Ivone, tantos autores do Emmanuel, tantos espíritos trazendo aí, através de tantos médios, do Divaldo, a realidade da vida espiritual, a realidade da vida que está em torno de nós, que nós não enxergamos. Da mesma maneira que eu não estou enxergando os micróbios que estão aqui no ar,
que entram pelas minhas narinas e saem pela boca, porque eu estou falando. Se a gente visse, a gente ia ficar apavorado. A gente também não vê o mundo espiritual. Não é porque eu não vejo, porque ele não existe. Ele está aqui. Não é porque eu não estou vendo o ar, que ele não existe. A atmosfera está aqui. Eu estou vendo aqui o oxigênio. Não, mas ele está aqui. O hidrogênio. Ele está aqui. Os gases estão aqui. Da mesma maneira, o mundo espiritual é uma realidade. Assim também acontece com as ideias pueris sobre a vida futura, com as quais nossos pais se contentavam. Persistir em impô-las hoje seria compelir a incredulidade. Então falar de céu, de inferno não cabe mais para a gente. Não, a ideia estapafúrdia é essa. Para que se aceita pela opinião e para exercer sua influência moralizadora, a vida futura deve se apresentar sob o aspecto de uma coisa positiva, tangível de alguma forma, capaz de suportar o exame, satisfatória para a razão, sem nada deixar na sombra. É no momento em que a insuficiência das noções sobre o futuro abrir a porta à dúvida e à incredulidade, que novos meios de investigação são dados ao homem para penetrar este mistério e fazer e compreender a vida futura, na sua realidade, no seu positivismo, nas suas realizações íntimas com a vida corporal. Jesus falou dessa vida futura. Jesus falou da vida futura. Ele apareceu dizendo: a morte não existe. Eu vou preparar um lugar, eu vou preparar um lugar. Ele estava falando da vida futura. Mas os homens não compreenderam. Aí vem a doutrina espírita falar novamente dessa vida futura. A vida, através da mediunidade, ratifica tudo que o Cristo disse. E hoje a gente tem uma nova visão da vida espiritual. Uma nova visão. Uma nova ideia de justiça. Porque aí entra a comunicabilidade, entra a reencarnação e outras ideias mais. E surgiu essa ideia da doutrina espírita no momento em que a sociedade toda duvidava. No momento em que a Igreja Católica estava desacreditada. Em que as universidades não falavam sobre esta vida futura, não consolavam um pai e uma mãe que tinha um filho morto ou através do suicídio. Onde as doutrinas filosóficas falavam sempre da realidade material e não da realidade espiritual. Surge a doutrina espírita em meio a toda essa descrença, falando da vida futura. O que ele acabou de dizer aqui. Está muito difícil, Sandra? Eu sei que é cansativo eu ler, mas eu tenho que ler. Está entendendo, Selma? Ou o pensamento está voando? Por que geralmente cuidamos tão pouco da vida futura? Hein? Por que cuidamos tão pouco da vida futura? E a falta dessa noção lógica da vida futura. Ainda há muita falta de conhecimento da vida futura. Olha o que ele coloca aqui. Por que geralmente cuidamos tão pouco da vida futura? Entretanto, trata-se de uma atualidade, já que cada dia vêem-se milhares de homens partir para este destino desconhecido. Entrou? Por que geralmente cuidamos tão pouco da vida futura? Entretanto, trata-se de uma atualidade, já que cada dia vêem-se milhares de homens partir para este destino desconhecido. Como cada um de nós deve fatalmente partir a seu turno e que a hora da partida pode soar a qualquer minuto, parece natural inquietar-se com o que disso advier.
E por que isso não se dá? Precisamente porque o destino é desconhecido e que não se teve até o presente meio algum de conhecê-lo. A inexorável ciência veio desalojá-lo dos lugares onde o haviam circunscrito. Ele está perto? Ele está distante? Está perdido no infinito? As filosofias de antigamente não respondem, porque elas próprias nada sabem a respeito. Diz-se então, será o que for, será o que for. Daí a indiferença. O que eu acabei de ler aqui? O que ele está perguntando? Por que não cuidamos da vida futura? Por que não cuidamos da nossa alma, já que todo mundo vai morrer? Já que todo dia morre gente? Todo dia está morrendo alguém. E por que a gente não cuida disso? É porque não falaram adequadamente dessa vida futura. A doutrina espírita vem falar dela de maneira inteligível, racional. Aí a gente passa a ter uma segurança maior, certezas maiores, né? Ensinam-nos que somos felizes ou infelizes conforme o bem ou o mal vivenciado. Mas isto é vago. Em que consiste esta felicidade e esta infelicidade? O quadro que nos traçaram está tão em desacordo com a ideia que fazemos da justiça de Deus, semeado de tantas contradições, de inconsequências, de impossibilidades radicais, que involuntariamente se é tomado pela dúvida, se não for pela incredulidade absoluta. E depois diz-se que aqueles que se enganaram com relação aos lugares indicados para as moradas futuras puderam também ser induzidos em erro quanto às condições que determinam para a felicidade e o sofrimento. Aliás, como seremos neste outro mundo? Seremos aí seres concretos ou abstratos? Nele teremos uma forma ou uma aparência? Se nada tivermos material, como poderemos aí experimentar os sofrimentos materiais? Se os felizes nada tiverem a que fazer, a ociosidade perpétua, ao invés de uma recompensa, torna-se um suplício, a menos que se admita o nirvana do budismo, que não é absolutamente mais invejável. Olha só, o que ele está dizendo aqui? A ignorância sobre a vida futura faz muitos descrentes. Faz muitos descrentes. Por quê? O que as religiões ensinam, elas não têm uma concretude. Está sempre no campo vago. Então, o que eu vou ser? O que é a alma? Ela é uma fumacinha? Ela é coisa abstrata? O que é? Né? Para onde que a gente vai? Poxa, até o céu beatífico é insuportável. Você vai ficar tocando harpa aos pés de Deus pela eternidade? Que vida é essa? Ou você vai ficar no inferno sofrendo pela eternidade? Que vida é essa? Então isso faz descrente. Isso faz as pessoas dizerem, depois eu vejo como é que fica. Quando eu morrer eu vejo como é que fica. Mas a doutrina espírita já está dizendo como é, você não precisa morrer para ver como é que fica. Não precisa, pode deixar ela à vontade, não me atrapalhe nada. O homem só se preocupará com a vida futura quando nela vir um objetivo evidente e claramente definido, uma situação lógica, respondendo a todas as suas aspirações, resolvendo todas as dificuldades do presente, e que nada aí encontre que a razão não possa admitir. Se ele se preocupa com o dia seguinte, é porque a vida do dia seguinte se liga intimamente à vida da véspera. Elas são solidárias uma à outra. Ele sabe que sua posição de amanhã depende do que fizer hoje, e sua posição depois de amanhã dependerá do que fizer amanhã, e assim por diante. Então, por que eu me preocupo com amanhã? Porque está ligado ao hoje. Hoje, amanhã vai depender do que eu fizer hoje. Assim tem que ser feita também com relação à vida futura, depois da morte. Vai depender do que eu estou fazendo agora. É a continuidade da vida.
A morte é a continuidade da vida, porque não existe morte só do corpo físico, só do osso, da carne, e não da alma. Assim deve ser para ele a vida futura, quando esta não estiver mais perdida nas nuvens da abstração, mas uma atualidade palpável, complemento necessário da vida presente, uma das fases da vida geral. Então a vida espiritual é uma das fases da vida geral. É como uma grande peça que tem vários atos. E os atos vão dando continuidade à peça. A vida presente é uma peça desse grande ato da vida imortal da alma. Uma vai dando continuidade à outra. Como os dias são fases da vida corporal. Quando ele vir o presente reagir sobre o futuro pela força das coisas e, sobretudo, quando ele compreender a reação do futuro sobre o presente. Quando, numa palavra, ele vir o passado, o presente e o futuro encadearem-se por uma inexorável necessidade, como ontem, o hoje e o amanhã na vida atual. Então suas ideias mudarão completamente, porque verá na vida futura não somente um objetivo, mas um meio, não um efeito distante, mas atual. É então que também esta crença se exercerá inevitavelmente, e por uma consequência toda natural, uma ação preponderante sobre o estado social e a moralização. Tal é o ponto de vista sob o qual o Espiritismo nos faz encarar a vida futura. Então, a vida futura é a continuidade dessa vida. Os nossos entes queridos que estão conosco, eles, porque morreram, não deixaram de viver, não deixaram de sentir, não deixaram de gostar menos da gente, muito pelo contrário, não deixaram de nos amar, continuam ao nosso lado. Daqui a pouco nós vamos nos encontrar. E todas as noites eu vou encontrar com eles. Todas as noites, quando dormimos o corpo, a alma vai ao encontro desses entes queridos, vai trabalhar no mundo espiritual, dá continuidade à vida de vigília. A noite de sono é a continuidade da noite do dia de vigília. Por isso temos que trazer a cabeça para as coisas elevadas. Se eu vou para os botecos durante o dia, me embebedar, se eu vou buscar as paixões vis, quando eu durmo, eu vou ao encontro disso, dos botecos, das paixões vis. E quando eu morrer, vou continuar em busca dos botecos, das paixões vis. Mas se eu busco as coisas de elevação, quando eu desencarnar, vou buscar as coisas de elevação. Melhor dizendo, desencarnar. Porque a gente desencarna, não morre. Porque ele está vivo, ele não morreu, ele está perto de você, ele está preocupado com você, e você sonha com ele. Ele está vivo, ele não morreu, não tem a morte. E você daqui a pouco vai para lá. Não está muito longe, né? Ainda mais se continuar do jeito que está. Pergunta? Não está muito longe. Aí está falando, está te alertando. Abre teu olho, para com isso. Question? Alguma colocação? Hã? Questões e problemas. Vamos para um outro capítulo aqui. Vamos entrar num outro capítulo. Vimos a questão da vida futura, agora vamos entrar num outro capítulo que ele fala sobre questões e problemas. O que é uma questão? O que é uma questão, Selma? É uma pergunta. Uma pergunta. E o problema? O problema são as nossas dificuldades. Então vamos lá. Questão. A questão é uma dúvida. Pode não ser nenhuma pergunta, pode ser uma dúvida também, né? Vamos lá, questão. O Espiritismo
nos explica perfeitamente a causa dos sofrimentos individuais, como consequências imediatas das faltas cometidas na existência presente ou expiação do passado. Mas já que cada um só deve ser responsável pelas suas próprias faltas, explicam-se menos as desgraças coletivas que atingem as aglomerações de indivíduos, como, às vezes, toda uma nação ou uma raça, e que atingem tanto os bons como os maus, os inocentes como os culpados. Aí vai vir a resposta. Eu vou ler de novo a questão. Ele colocou uma questão. A questão pode ser uma dúvida, a questão pode ser uma pergunta, né? Não é uma afirmativa. Então ele está botando aqui uma questão que ele vai responder. Vamos lá de novo. O Espiritismo nos explica perfeitamente a causa dos sofrimentos individuais. Por que eu sofro individualmente? Como consequência imediata das faltas cometidas na existência presente ou expiação do passado. Então, o meu sofrimento hoje é porque eu estou colhendo o que eu fiz nesta vida ou em vida passada. Mas já que cada um só deve ser responsável pelas suas próprias faltas, explicam-se menos as desgraças coletivas que atingem as aglomerações de indivíduos, como, às vezes, toda uma nação ou toda uma raça, e que atingem tanto os bons como os maus, os inocentes como os culpados. Entendeu a questão, Sandra? Qual é a questão aqui? Eu vou traduzir. Embora esteja... Eu li 2 vezes para entender, tá? Eu li 2 vezes para entender. Ele está dizendo, o Espiritismo explica os sofrimentos individuais. Então, por que eu sofro? Eu sofro porque ou é consequência do passado, de vidas passadas, ou dessa vida mesmo, escolha errada. Por que seu marido é complicado? Você escolheu um marido complicado, né? Você escolheu. Ou nessa vida. Tá? Agora ele colocou aqui, mas explica menos, já que eu sei que, porque individualmente eu sofro, ele explica menos os sofrimentos coletivos. Por que uma nação inteira sofre? Por que uma coletividade inteira sofre? Por que um tsunami pega milhares de pessoas e mata ao mesmo tempo? Essa foi a questão. Aí vem a resposta. Resposta. Todas as leis que regem o universo, sejam físicas ou morais, materiais ou intelectuais, foram descobertas, estudadas, compreendidas, partindo do estudo da individualidade e do da família, para o de todo o conjunto, generalizando gradualmente e constatando a universalidade dos resultados. Acontece o mesmo hoje para com as leis que o estudo do Espiritismo dá a conhecer. Podem se aplicar sem medo de errar as leis que regem o indivíduo, a família, a nação, as raças, ao conjunto dos habitantes dos mundos, que são individualidades coletivas. Ele está falando que é o mesmo princípio. Ele está falando uma coisa interessante, as individualidades coletivas. Você quer ver um problema que a individualidade coletiva tem aqui no Brasil? Um problema com a escravidão. Você quer ver um problema que a individualidade coletiva do brasileiro tem? O problema da guerra lá com o Paraguai. Aquela covardia. Nós temos problemas de ordem coletiva. Você tem problemas de ordem coletiva na Alemanha. Quantos aplaudiram o Hitler? Quantos aplaudiram Mussolini na Itália? Quantos aquele outro japonês lá?
são problemas coletivos, de individualidade coletivas. Ele está explicando isso aqui. Por isso sofre todo mundo. Acontece o mesmo hoje para com as leis que o estudo do Espiritismo dá a conhecer. Podem se aplicar sem medo de errar as leis que regem o indivíduo, a família, a nação, as raças, ao conjunto dos habitantes dos mundos, que são individualidades coletivas. Quem são os indivíduos que moram aqui no planeta Terra, quando ele fala dos mundos? Está lá no Evangelho, capítulo 3, item 15. Capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Item 15, Kardec coloca ali: nós somos espíritos rebeldes às leis de Deus. O que caracteriza o espírito aqui na Terra, que nos caracteriza aqui, é a rebeldia. Olha a individualidade coletiva do planeta. Somos todos espíritos rebeldes às leis de Deus. Individualidade coletiva. O carrasco espia com relação à sua vítima, seja encontrando-se em sua presença no espaço, seja vivendo em contato com ela numa ou em várias existências sucessivas, até a reparação de todo o mal cometido. Acontece o mesmo quando se trata de crimes cometidos solidariamente, por um certo número. As expiações são solidárias, o que não anula a expiação simultânea das faltas individuais. Passamos em período recente um problema sério de inflação. O brasileiro teve uma inflação altíssima. Todos coletivamente expiaram por isso. Você comprava o pão agora de manhã por 10 centavos, à tarde ele estava custando 15. No dia seguinte custando 20. Por quê? Precisávamos passar por isso. Uma expiação coletiva. Porque erramos coletivamente. Em todo homem há 3 caracteres: o do indivíduo, do ser em si mesmo, o do membro da família e, finalmente, o do cidadão. Sobre cada uma dessas 3 faces, ele pode ser criminoso ou virtuoso. Quer dizer, que ele pode ser virtuoso como pai de família, ao mesmo tempo que criminoso como cidadão, e reciprocamente. Daí as situações especiais que lhes são feitas nas suas existências sucessivas. Olha que coisa interessante que Kardec está colocando aqui, essas características do homem, do indivíduo, né, do ser em si mesmo. Então, do indivíduo, que é o ser em si mesmo, do membro da família e do cidadão. 3 coisas. Eu, como homem, eu, como homem na família, e eu, como cidadão. Eu posso ser um excelente pai, um excelente esposo, mas um criminoso diante da sociedade. Eu posso ser um homem de bem diante da sociedade, mas posso ser um déspota com a minha esposa, com meus filhos. Salvo exceção, pode-se, pois, admitir como regra geral que todos aqueles que uma tarefa comum reúne numa existência já viveram juntos. Olha aí, Sandra, o que a gente diz sempre aqui na casa espírita. Qual é a nossa casa? Vou botar aqui, ó, casa espírita. Salvo exceção, pode-se, pois, admitir como regra geral, presta atenção, Sandra, que todos aqueles que uma tarefa comum reúne numa existência já viveram juntos para trabalhar com o mesmo objetivo. Então, o que nos reúne aqui na casa espírita não é um interesse comum, salvo algumas exceções. Mas, de modo geral, em regra geral, já trabalhamos junto com o mesmo objetivo. E falimos. E se encontrarão ainda reunidos no futuro, até que tenham atingido o objetivo, quer dizer, expiado o passado ou desempenhado a missão aceita. Isso aqui eu vou ler aqui no COMP para todo mundo.
Por que viemos tantos franceses para cá? A gente tem dito isso constantemente. Vou deixar o Obras Póstumas aqui, para eu não esquecer. Me lembra de manhã para falar isso aqui. Graças ao Espiritismo, compreendeis agora a justiça das provas que não decorrem da vida presente. Graças ao Espiritismo, compreendeis agora a justiça das provas que não decorrem da vida presente, porque reconheceis que é o resgate das dívidas do passado. Por que não aconteceria da mesma forma com relação às provas coletivas? Dizeis que os infortúnios de ordem geral atingem tanto o inocente quanto o culpado. Mas não sabeis que o inocente de hoje pode ter sido o culpado de ontem? Quer seja ele atingido individualmente ou coletivamente, é o que mereceu. Depois, como já o dissemos, há as faltas do indivíduo e as do cidadão. A expiação de uma não isenta da expiação das outras, pois é preciso que toda dívida seja paga até a última moeda. As virtudes da vida privada não são as da vida pública. Um que é excelente cidadão pode ser mau pai de uma família. O que é um bom pai de família, probo e honesto nos seus negócios, pode ser um mau cidadão. Ter soprado o fogo da discórdia, oprimido o fraco, molhado a mão nos crimes de lesa sociedade. A gente não está vendo isso hoje na política? Na nossa política? São estas faltas coletivas que são expiadas coletivamente, pelos indivíduos que para elas concorreram, os quais se reencontram para sofrerem juntos a pena de talião, ou ter a oportunidade de reparar o mal que fizeram, provando seu devotamento à coisa pública, socorrendo e assistindo aqueles a quem outrora maltratou, o que é incompreensível e inconciliável com a justiça de Deus. Sem a pré-existência da alma, torna-se claro e lógico pelo conhecimento desta lei. A solidariedade, que é o verdadeiro laço social, não é somente para o presente. Ela se estende ao passado e ao futuro, já que as mesmas individualidades se encontram e se encontrarão para gravitar juntas à escala do progresso, prestando-se um concurso mútuo. Eis o que o Espiritismo torna compreensível pela equitativa lei da reencarnação e da continuidade das relações entre os mesmos seres. Que beleza de tema! Assina aqui Clélie du Plantu. Falei francês, falei bonito, hein? Quem é francês vai dizer que eu falei um bobajão, né? Olha, quanta profundidade nessas páginas aqui, em 2 páginas lidas, mostrando quem somos nós, falando de nós, os espíritas, porque nós fazemos parte de um grupo que já se reuniu com um objetivo anteriormente. E como tem dito os espíritos, nós falhamos, continuamos imperfeitos. Aí quando eu vejo alguém criticar o colega hoje, porque no passado ele fez a mesma coisa, continua o mesmo. E não vai mudar, se não quiser. Aquele que é pedra de tropeço no conjunto, não mudou, não quer mudar. No passado fez a mesma coisa. E nós temos que caminhar juntos, unidos, como dizem os espíritos. Unidos, temos que estar juntos, temos que estar unidos. Ou não se vai a lugar nenhum. Por que falar mal do colega por trás? Por que criticar o outro? Por quê? Para quê? Por que fazer previsões catastróficas para a gente aqui? Para o trabalhador da casa?
Vamos estudar, vamos nos apoiar na doutrina espírita, um apoiando o outro na doutrina espírita. Não é em médio, não é divino do inferno que vem aqui botar caraminhoca na cabeça dos incautos. Não é. Ou quem está aí metendo a língua por trás. E até com determinado deboche que eu já vi por aí. Infelizmente. Está claro. Está claro, nós não somos espíritas, está claro. Nós não seguimos a doutrina espírita, não é uma regra. O que é uma doutrina? O que é uma doutrina? Nós não somos espíritas? Está aqui, vamos ler de novo. Doutrina. Epa, botei aqui. O que é uma doutrina? Conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Conjunto de ideias básicas contidas num sistema filosófico, político, religioso, econômico, etc. Então, a doutrina espírita é um conjunto de regras básicas contida num sistema filosófico e que nós optamos por ele. Nós escolhemos essa doutrina, temos que seguir a doutrina que nós escolhemos. Se escolhemos, temos que seguir. Não pode ter personalismo. Precisamos estar juntos, precisamos estar unidos em torno deste ideal, que é um ideal superior, vem do Cristo. E essa casa está ligada ao Cristo. Não vai dar para eu acabar tudo hoje. Vou acabar semana que vem. Certo? Nota, porque vai vir a nota. Ó. Esta comunicação esteja contida nos princípios conhecidos da responsabilidade do passado e da continuidade das relações entre os espíritos. Ela encerra uma ideia de alguma forma nova e de uma grande importância. A distinção que estabelece entre a responsabilidade das faltas individuais ou coletivas, as da vida privada e da vida pública, explica certos fatos ainda pouco compreendidos e mostra de uma maneira mais precisa a solidariedade que religa os seres uns aos outros e às gerações em si. Então essa mensagem está mostrando isso, essa ligação que liga os seres uns aos outros, que nos liga aqui na individualidade coletiva de uma casa espírita. Assim, frequentemente, renasce na mesma família, ou pelo menos os membros de uma mesma família renascem juntos para constituir uma nova família, numa outra posição social, a fim de apertarem seus laços de afeição ou reparar seus erros recíprocos. Por considerações de uma ordem mais geral, renasce-se frequentemente no mesmo meio, numa mesma nação, numa mesma raça, seja por simpatia, seja para continuar com os elementos já elaborados, os estudos já feitos, aperfeiçoar-se, prosseguir com os trabalhos iniciados e que a brevidade da vida ou as circunstâncias não permitiram terminar. Esta reencarnação no mesmo meio é a causa do caráter distintivo dos povos e das raças. Melhorando-se os indivíduos, conservam a matiz primitivo até que o progresso os tenha completamente transformado. Está explicando está dando todo esse entendimento do que estamos fazendo aqui e com quem estamos. Nas relações familiares e nas relações sociais. Os franceses de hoje, ele não vai falar isso, porque ele escreveu naquela época, estão aqui no Brasil. Os franceses de hoje são, portanto, os do século passado, os da Idade Média.
podemos afirmar, os brasileiros de hoje são muitos desses franceses de ontem e da Idade Média. Os franceses de hoje são, portanto, os do século passado, os da Idade Média, os dos tempos druídicos. São os exatores, ex-atores, exatores deve ser exatores, ex-atores, e as vítimas do feudalismo, os que submeteram os povos e os que trabalharam pela sua emancipação, que se reencontram na França transformada, onde uns espiam no rebaixamento seu orgulho de raça e onde os outros gozam do fruto de seus labores. Quando se consideram todos os crimes desses tempos, em que a vida dos homens e a honra das famílias eram contadas por nada, em que o fanatismo erguia fogueiras em honra da individualidade, em que todos os abusos do poder, todas as injustiças se cometiam com desprezo dos direitos mais sagrados, quem pode estar certo de não ter aí mais ou menos manchado as mãos e admirar-se de assistir às grandes e terríveis expiações coletivas? Então, se os franceses eram da Idade Média, mancharam a mão lá na Inquisição. As guerras druídicas, a invasão romana, as confusões entre as próprias tribos celtas, é o que ele está dizendo. E quem somos nós, a nação brasileira, que passamos por sérios problemas, por certas dores coletivas? Mas dessas convulsões sociais surge sempre uma melhora. Os espíritos se esclarecem pela experiência. O infortúnio é o estimulante que os impele a procurar um remédio para o mal. Refletem na erraticidade, tomam novas resoluções e, quando retornam, fazem coisa melhor. É assim que o progresso se efetua de geração a geração. Não se pode duvidar de que haja famílias, cidades, nações, raças culpadas, porque dominadas pelos instintos do orgulho, do egoísmo, da ambição, da cupidez, enveredam por um mau caminho e fazem coletivamente o que o indivíduo faz isoladamente. Uma família se enriquece às custas de uma outra família. Um povo subjuga um outro povo, leva-lhe a desolação, a ruína. Uma raça quer aniquilar uma outra raça, eis porque há famílias, povos e raças sobre os quais torna-se mais pesada a pena de talião. Olha aí. Então uma nação domina uma nação, escraviza uma nação, depois vai sofrer essas consequências coletivamente. Porque nós usufruímos da escravidão, do sangue de negros escravos. E hoje nós temos que resgatar isso. Quem matou pela espada, perecerá pela espada, disse o Cristo. Estas palavras podem ser traduzidas assim: aquele que derramou o sangue, verá o sangue o seu derramado. Aquele que levou a tocha do incêndio a outrem, verá a tocha do incêndio a ser levada contra o que era seu. Aquele que despojou, será despojado. Aquele que escraviza, maltrata o fraco, será fraco, escravizado e maltratado. A seu turno, quer se trate de um indivíduo, de uma nação ou de uma raça, porque os membros de uma individualidade coletiva são solidários, tanto no bem quanto no mal, que em comum praticam. Enquanto o espiritismo alarga o campo da solidariedade, o materialismo reduz as mesquinhas proporções da existência efêmera do homem, fazendo dele um dever social sem raízes, sem outra sensação além da boa vontade e do interesse pessoal do momento. É uma teoria, uma máxima filosófica cuja prática nada impõe. Para o espiritismo, a solidariedade é um fato que repousa sobre uma lei universal da natureza, que religa todos os seres do passado, do presente e do futuro, e as consequências da qual ninguém pode subtrair-se. Eis o que todo homem pode compreender, por mais iletrado que seja. Então, nós somos solidários.
Nós pertencemos a uma mesma família, espiamos individualmente ou coletivamente. Eu sei que está mais cansativo para vocês que têm dificuldade de entender tudo isso. Mas ele está falando aqui, basicamente, da reencarnação. E as dores que a gente tem individual, é porque individualmente a gente fez errado, nessa vida ou em outra vida. E as coletivas também, pode ser a sociedade e até as nações. É isso que a gente está falando. Está entendendo, Selma? A senhora está entendendo o que eu estou falando? Está bem claro, Sandra? Temos aí 50 minutos de estudo, mas dá pena parar, né? Mas a gente vai parar. Quando todos os homens compreenderem o Espiritismo, a gente vai parar aqui. Tá? As ideias espíritas, sim. As ideias. O Espiritismo, ele foi lançado com o Livro dos Espíritos, em 1857. Mas a ideia da reencarnação, a ideia da imortalidade, da comunicabilidade, todas as ideias contidas na doutrina espírita são ideias antiquíssimas, desde que o mundo é mundo. Se eu me referir a essas ideias como a doutrina espírita, a gente vai dizer que a doutrina espírita é muito antiga. Ela é muito mais antiga do que todas as religiões. Nós te agradecemos, Senhor, pela manhã de estudos. Agradecemos a Allan Kardec. Muito obrigado, mestre, por tanta elucidação e esclarecimento às nossas almas e aos espíritos imortais que aqui estão desencarnados, estudando contigo os teus apontamentos. Muito obrigado ao altivo, aos espíritos guias da nossa casa de amor. Muito obrigado, Lourdinha, pelo seu perdão, pelo seu amor, pela sua compreensão. Muito obrigado, Elvira, Cida, Neuza, a todos vocês. Obrigado, Leon Denis. Que seja em nome desses guias, Senhor. Que seja em nome do amor. Que seja em nome do nosso amor, minha querida esposa, que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Obras Póstumas. Em nome de Deus, então, encerramos. Que assim seja.